Programa Felicidade. Oferecimento Farmagil. Segurança para você e seu médico. Editora e produtora Inspire. Recursos para inspirar sua vida. Imagine Beauty Studio. Um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Está no ar Felicidade. Muito bom dia para você neste dia 24 de agosto de 2013. Felicidade hoje, mais uma vez, oferecimento Vicky Pani, Farmagil e também Imagine Beautiful Studio. Que bom que você está aqui com a gente. Mais uma vez o programa Felicidade está no ar aqui pela Band e para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. E como sempre começamos com uma reflexão à luz da Palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 15, diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração, que o Deus da esperança, o Deus da alegria, da paz, possa trazer esta bênção sobre a sua vida nesta manhã. Hoje é um novo dia, um novo final de semana e que o Deus de toda a esperança, esse é o meu desejo, minha oração de toda a nossa produção para você aí na sua casa, no seu trabalho, que o Deus da esperança te encha de alegria e de paz, para que tudo aquilo que você fizer, você possa levar também esta alegria e esta paz neste final de semana e nesta nova semana que logo se inicia. Deus te abençoe ricamente. Nosso programa de hoje, essa 1 hora de programação, feita com muito carinho, e cada quadro, a nossa entrevista, para levar esta paz, essa esperança, essa alegria e uma qualidade de vida melhor, porque afinal de contas, a felicidade está no ar. Nosso programa Felicidade para você traz hoje palavras com o ministro Gustavo Fernandes, também Sabores da Cidade, com uma sobremesa hoje com o chefe Marco Antônio. Negócio Fechado com o Marcos, o empresário que vai falar sobre negócio e fé, falando sobre a sua empresa Aquazubom, lavanderia. Link da cidade, as novidades e também o que aconteceu esta semana com o link Rádio Cidade AM 1120 com Alexandre Soledade. E a Bruna Marcondes trazendo a agenda semanal hoje e amanhã o que está rolando aqui na cidade de São José dos Campos. E a nossa entrevista de hoje é com a ortodentista, doutora Lilian Gianazzi. Muito bem-vinda, doutora Lilian, tudo bem? Muito bem, obrigada pelo convite. Joia! Nós vamos conversar durante o programa de hoje com a doutora Lilian falando sobre ortodontia, qualidade de vida e algo muito especial que é a qualidade do sono. Um bom sono também passa pela ortodontia, não é isso? Exatamente. Então, vamos conversar. Fique com a gente, vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza. No Vale Sul Shopping. Vicky Pani Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pani traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vicky Pani. Vicky Pani, um sonho de pão.
Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Muito obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Felicidade aqui pela Band Vale para toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Muito obrigado pela sua audiência nesta manhã de sábado. E como falei na abertura do nosso programa, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Lilian Gianazzi. Bom dia, Lilian, que bom você estar aqui. Muito obrigado pela sua entrevista com a gente. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês. Joia! Nós vamos falar sobre vida, nós vamos falar sobre qualidade de vida e a doutora Lilian tem uma profissão que tem tudo a ver com isso, para nos dar não só um sorriso melhor, ela que é formada também em odontologia, mas ela foi mais adiante, estudou muito e, resumidamente, ela foi mais e foi além. Além de fazer o seu mestrado, o seu doutorado, ela se especializou em odontologia do sono. Então, você que não está conseguindo dormir, tem problema de apneia, é muito importante também você participar aqui conosco dessa entrevista. E talvez você tenha na sua família alguém que precise desta ajuda. Ela já está estudando sobre esse tema há 20 anos e com certeza uma especialista, na verdade pioneira, né, Lilian? Aqui na região. Isso, eu sou pioneira aqui na região há muitos anos atrás e eu comecei os meus estudos e a clinicar nessa área de odontologia do sono, que é uma área de muita importância. Hoje a gente sabe disso, mais ainda do que naquela época, porque as pesquisas científicas estão transbordando nessa área, estão se multiplicando exponencialmente, porque hoje a gente sabe que a qualidade do sono, se ela não for boa, a sua saúde, de modo geral, ela é comprometida. E o grande vilão disso é o ronco e a apneia do sono. Há 20 anos atrás, você, recém-formada em odontologia, tinha a ideia de já seguir por esse caminho ou foi algo circunstancial? Você fez odontologia, a princípio vai ser uma dentista comum, né? Pode até fazer o seu mestrado, doutorado, mas dentro, normalmente, quando fala de uma dentista. O que aconteceu que você seguiu por um caminho que aqui, em especial na região metropolitana do Vale do Paraíba, é um pouco inédito? Quando eu me formei, primeiro eu quis fazer a especialidade nas áreas propriamente ditas das odontologias tradicionais, né? Como ortodontia, odontologia estética. E depois disso eu comecei a ler, a ouvir, a ver palestras a respeito de odontologia do sono e comecei a me interessar. Por quê? Porque a odontologia em si, ela lógico vai tratar da saúde do indivíduo, vai dar um sorriso melhor, vai tirar cáries e etc. Porém, a odontologia do sono, ela trata do indivíduo como uma maneira holística, ou seja, de uma maneira sistêmica. Né? Então, você trata de outras áreas daquele corpo, que não é só a boca, porque uma vez que você elimina o ronco e a apneia, você está dando para aquele paciente a oportunidade de não ter algumas doenças, como problemas do coração, diabetes, problemas renais. Tudo isso pode ser consequência se você tem instalado uma apneia do sono e ronco. Alguns pacientes no começo começaram a falar com você que tinham problemas de sono? Sempre eles falam. Quando a gente conversa com o paciente na anamnese, e eu gosto de perguntar muito, né? Sempre foi assim, desde a minha formação. Então isso foi um dos motivos também que me levaram para esse caminho. Então eu comecei a observar que isso era uma constante na vida dos pacientes, né? E aí eu fui buscar informação e acabei amando essa área que é a odontologia do sono, apesar de não deixar de fazer as minhas outras especialidades, que é lógico, eu já faço há muitos anos e não tem como deixar de fazer, né? Os pacientes são muitos, não tem como abandonar esses pacientes de ortodontia, de estética, mas agora está agregado também a odontologia do sono. E você também tem feito um pós-doutorado em distúrbio do sono em paciente com paralisia cerebral. Exatamente, eu faço aqui na Unesp, porque a gente sabe que os pacientes com paralisia cerebral, eles já são pacientes muito assim, alterados, prejudicados pela própria doença, né? Então eles têm uma alteração muscular muito comprometida, principalmente da região da orofaringe, do pescoço, fazendo com que esses pacientes, durante o sono, piorem, relaxem muito mais do que um paciente que não tem
paralisia cerebral. Então, aquela alteração muscular, neuromuscular que eles têm, favorece a instalação da apneia e o ronco nesses pacientes. E como a apneia e o ronco piora a qualidade de vida, num indivíduo que não tem uma doença, imagina aquele indivíduo que já é debilitado e o pouco que ele poderia dormir, ele já não dorme bem. Então, as consequências no paciente com paralisia cerebral são bem piores do que num paciente normal, ou seja, que não tem uma paralisia. Qual o primeiro caminho para uma pessoa que está com algum distúrbio do sono, mas ele não sabe nada sobre essa área, ele nunca fez nenhum estudo sobre isso e também talvez dentro de casa não tem muito espaço para conversar? Olha, paciente quando ele ronca, alguém já está reclamando que ele ronca. Então, ele já está ouvindo muitas reclamações de dentro de casa, da esposa ou dos filhos. E muitas vezes esse paciente ele ignora essas reclamações. Até na cabeça dele, ele acha que é implicância, ele acha que estão implicando com ele, que isso não é verdade. Porque quem ronca não vê que ronca, porque ele está dormindo. Então, até o paciente entender que aquilo que estão reclamando realmente é verdade, que ninguém vai inventar que uma pessoa ronca, simplesmente, né, para irritar uma pessoa, aí ele pode começar a se preocupar, né, e buscar um tratamento o mais rápido possível. Ele pode buscar um tratamento com um médico ou com um dentista do sono para poder se informar. E a partir daí, fazer os exames necessários para o diagnóstico. Eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar o negócio. Eu acredito que todo mundo ronca. Depende do que, da posição que dorme. Por exemplo, eu tenho filhos pequenos de 12 anos. Às vezes no sofá, dormindo mal, ronca. Então, por exemplo, se eu dormir de barriga para cima, eu vou roncar. Agora, se eu já dormir de lado, não. Como é que se explica esse negócio? Então, aí são dois pontos Tem diferentes. jeito de dormir? Tem cuidados com a alimentação? Não estou falando para aqueles que já estão diagnosticados com apneia, com algum distúrbio maior. Vamos começar aqui pelo cidadão comum, até uma criança, ou geralmente... outra pergunta que eu quero fazer. O ronco está associado muito a pessoas já mais de idade, pessoas mais obesas? Então vamos lá. Vamos lá. Então, pela primeira pergunta. A gente tem que separar as duas situações. O ronco não é normal. Isso é uma coisa que já está estabelecida na literatura. Então, roncar não é normal. E as pessoas não roncam normalmente, não deveriam roncar. Se elas roncam constantemente, ou seja, todas as noites, alguma coisa está errado com elas. Tem uma pesquisa recente que foi feita em São Paulo, né, com a população paulista, mostrando que o ronco está presente em torno de 60% da população. Então, existem situações que as pessoas podem roncar uma noite ou outra. Quais são essas situações? Ou você comeu demais antes de dormir, comida pesada e foi dormir, você pode roncar. Se você bebeu álcool, então naquele dia foi num casamento, tomou uma tacinha de vinho, aquele dia você pode roncar. Por que o álcool associa ao ronco? Porque ele é um excelente, potente relaxante muscular. Toda vez que você toma álcool, o relaxamento dessa região da garganta aumenta muito. Então ele potencializa esse relaxamento. Então nas noites em que o paciente bebeu, foi numa festa, ele vai roncar. Mas isso não significa que ele está roncando toda noite. É uma situação eventual. O paciente está passando por um problema de insônia ou por alguma perda emocional, está debilitado emocionalmente, foi receitado para ele um remedinho para dormir. Por exemplo, os benzodiazepínicos, que são os mais comuns. Nesse período que o paciente está tomando esse medicamento, ele pode roncar. Porque os benzodiazepínicos também são excelentes relaxantes e potentes relaxantes musculares. Então, existem essas situações, o paciente, por exemplo, ele não está acostumado à atividade física. Essa posição, por exemplo, porque eu, vou falar de mim, né? Eu não gosto de dormir de barriga para cima. Aí eu sei, primeiro que é desconfortável dormir assim. Mas às vezes você está lendo ou vendo uma televisão, alguma coisa, aí você dorme e você própria acorda e aí você dorme na posição correta. Existe uma posição correta para dormir? Olha, o melhor é dormir de lado. Né? Uhum. Mas isso não significa que se você dormir de barriga para cima, você vai roncar sempre. Uhum. Se a pessoa vai começar a roncar sempre, mesmo que seja de barriga para cima, porque já tem alguma alteração nessa musculatura que vai favorecer aquele ronco a se instalar. Uhum. Tá?
Então, é importante a gente separar essas duas situações. O roncador habitual, que é aquele que já está roncando todos os dias, no mínimo 3 vezes por semana ele já está roncando, ou aquele roncador que de vez em quando, por alguma dessas situações que eu falei, ele apresenta um ronco, esporadicamente, né? As crianças, elas não devem roncar também. Geralmente o ronco nas crianças está associado com ou adenoide, presença de adenoide, ou amígdala hipertrofiada. Então é importante, se aquela criança ronca uma vez ou outra por causa de uma posição, dormiu mal, pescoço torto, pode acontecer sim. Mas se aquilo ali é todo dia, toda noite, então fica de olho, porque então são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma é se for muito esporádico por essas questões que você colocou. Que é fisiológico, a gente até espera que isso aconteça. Agora, aquele paciente que já está roncando todo dia, aí já é outra coisa. É patológico, então aí já tem que buscar o tratamento. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos com o quadro Palavras com Gustavo Fernandes e a gente continua a entrevista aqui com a doutora Lilian Janazzi. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Gabriel Pensador. Depois de refletir um tempo sobre um determinado assunto, eu cheguei à seguinte conclusão: mudo não é uma pessoa que tem uma deficiência na fala. Pelo contrário, essas pessoas, elas lutam para se fazer ouvidos. Mudo, na minha opinião, são aquelas pessoas que têm uma habilidade enorme no quesito fala. São aquelas pessoas que não podem ver uma oportunidade de falar e já saem logo despejando uma infinidade de palavras. Ainda mais se o assunto que estiver em pauta seja política, religião, qualquer assunto que esteja na mídia, que seja polêmico, que esteja imprimindo as capas das revistas e jornais. Hoje em dia, o que mais vemos por aí são pseudos revolucionários, dizendo isso ou aquilo dos nossos líderes religiosos, dos governantes do nosso país. Esses revolucionários geralmente reclamam. Mas se a gente quiser aprofundar um pouco que seja o nível dessa conversa, vamos ver que essas pessoas que pareciam tão sábias ao falar, vamos ver que essas pessoas que pareciam exímios conhecedores do assunto, não sabem ao certo contra quem estão lutando, contra o que estão lutando. Muitos querem se fazer ouvidos, querem lutar, querem mudanças imediatas, mas poucos lembram que somos insaciáveis. Fomos feitos assim. Nós comemos agora, daqui a 3, 4 horas já estamos com fome novamente. Então, se uma mudança acontece, logo depois já queremos outra e outra e outra. Não adianta nada a gente ficar julgando os outros. Não adianta nada a gente ficar correndo atrás de algo se esse algo não nascer primeiro dentro de nós mesmos. Quando essa mudança nasce dentro de nós mesmos, ela inspira outras pessoas, ela muda a nossa realidade a partir da nossa vida. Para isso, a gente precisa entender qual é o real sentido da nossa vida, por que estamos aqui e para quem podemos recorrer em todos os momentos. Não peça para qualquer pessoa o que somente Deus pode te dar. Não peça para um governante a satisfação que você precisa. Deus é o único capaz de transformar qualquer realidade. Ele está acima de todas as coisas. Se você deseja ser ouvido por alguém, que esse alguém seja Deus, que está sempre pronto a te ouvir, sempre pronto a realizar os desejos do teu coração. Basta você se voltar para Ele e entregar todos os seus desejos nas mãos dEle. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. 2 Crônicas 7,14. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você.
Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Vicky Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga sua família e conheça a Vicky Pane. Vicky Pane, um sonho de pão. Você está assistindo Felicidade aqui pela Band Vale, lembrando que você pode nos seguir pelo Twitter, também curtir a nossa página no Facebook. Você é muito importante para compartilhar o nosso programa. Quando você entra na nossa fanpage no Facebook, além de você poder acessar o canal do YouTube com toda a nossa programação completa das edições anteriores do seu programa Felicidade, você também pode escolher os quadros. Semanalmente nós temos 4 quadros aqui no nosso programa e eles também estão postados separadamente. Se você gosta mais da dica do chefe Marco Antônio, também do quadro Palavras, também das notícias, das dicas culturais, você pode então fazer um link especial desses quadros do seu programa Felicidade. Lembrando também que Felicidade está no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, com Fabrício Correia, às 9h30 da manhã, até às 11h na Rádio Cidade AM 1120. Na nossa revista Felicidade, você tem uma edição nova toda semana. Você pode adquirir em alguns pontos aqui na cidade de São José dos Campos, ou na rede de igreja cidade, ou a Primeira Igreja Batista, mas também onde você estiver aqui no Vale do Paraíba, pela nossa felicidade.net. Pela internet você pode folhear toda semana uma revista nova que é muito atrativa, com artigos sobre saúde, sobre família, sobre alimentação, espiritualidade e também assuntos de capa, como esse, que o Brasil se torna o segundo maior enviador de missionários no mundo. Isso mostra o crescimento do Evangelho também no Brasil e a atuação das igrejas evangélicas brasileiras. Só perdemos para os Estados Unidos em número de missionários enviados ao exterior. Então, Felicidade toda semana também pela revista, pela rádio e aqui pela Band, todo sábado às 8h da manhã. Hoje no Brasil, você falou 60% dos brasileiros são diagnosticados com algum distúrbio do sono ou apneia. Como que esses estudos estão sendo feitos para ajudar a população, já que você está pioneira no assunto aqui no Vale, então tudo passa na tua mão, né? É que, na verdade, foi diagnosticado 60% de ronco. Ah, de ronco? De ronco. Em torno de 60% de pessoas que roncam na cidade de São Paulo. De apneia, cidade de São Paulo, isso não é estatística do Brasil? Não, é na cidade de São Paulo. Tem uma estatística do Brasil ou não? Ainda não temos. Mas essa universidade, que foi a Unifesp, ela fez essa divulgação desse trabalho em relação a ronco e em relação à apneia, que é uma doença muito séria e grave. Fala um pouquinho sobre a apneia. Falo. A apneia, ela é considerada hoje uma doença de caráter evolutivo e é considerado nos países desenvolvidos como um problema de saúde pública, para você ver o quanto que é importante e quais são as consequências dessa doença sobre o indivíduo. Então, em São Paulo, hoje, a gente sabe que 32% da população tem apneia, 1/3 da população. É muito alta essa estatística. Então, assim, é muito preocupante. O que leva a óbito de gente que tem apneia durante... Na verdade, a apneia, ela não vai matar, mas ela vai levar o paciente a ter doenças que podem levar à morte.
que essa apneia pode provocar se ela não for tratada, não for interrompida, né? Ela tem um risco altíssimo de problemas cardiovasculares, então quem tem apneia do sono tem 5 vezes mais chance de ter um infarto e um derrame, de ter hipertensão. A pessoa que tem apneia do sono, ela tem grande possibilidade de ter resistência aumentada da insulina e desenvolver uma diabetes. Pode desenvolver problemas renais, problemas de fígado e impotência. Então, nos últimos anos, os trabalhos têm sido focados nessa área. Além disso, pacientes com apneia do sono têm 7 vezes mais chance de provocar ou sofrer acidente no trânsito e no trabalho. Por quê? Porque quem tem apneia durante o sono, a apneia é a parada respiratória. Então, durante o sono, várias vezes durante o sono, o paciente para de respirar, porque a garganta relaxa demais, a musculatura da garganta, e fecha a passagem do ar. Então, esse sono do paciente, ele começa a ficar picado, porque cada vez que falta o ar para ele, o cérebro precisa achar uma maneira de entrar oxigênio nesse organismo. E ele microdesperta, ou seja, o paciente não percebe, mas ele microdesperta o paciente. É como se o paciente acordasse em questão de segundos e voltasse a dormir. Ele não percebe que isso ocorre. Porém, isso pica o sono do paciente, interfere, fragmenta esse sono e não deixa com que o sono seja reparador. Então, o paciente acorda no dia seguinte com sensação de cansaço, de que não dormiu, começa a ficar irritado, começa a ter esquecimento, começa a ter muita sonolência durante o dia, começa a ficar falta de atenção, ele não consegue fazer as tarefas que ele fazia antes na mesma velocidade, ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe o que é, não linka o sono ruim com essas coisas. E no trabalho existem muitas pesquisas mostrando a queda da produtividade em empresas, até mesmo em pessoas autônomas, por causa da presença da apneia, porque ela vai interferir em todo o cognitivo daquele paciente. Então é uma doença muito séria. Por isso que nos Estados Unidos, hoje em qualquer lugar que você vai tem outdoor, na televisão tem propagandas falando, se você ronca, conhece alguém que ronca, ajude, procure um tratamento, faça essa pessoa buscar um tratamento. Porque as consequências são muito graves. Então ela vai interferir, além de prejudicar a vida social do paciente. E familiar, porque o ronco que está sempre presente, ele incomoda demais. E isso começa a fragmentar as famílias. Então a esposa já não dorme no mesmo quarto, os filhos começam a reclamar porque geralmente ouve o ronco até de porta fechada, mesmo que o pai esteja dormindo em outro cômodo, sozinho. E isso é um crescente, isso começa a aumentar com o tempo se não tratado, a frequência e a intensidade desse ronco. E da apneia também. E essas doenças que podem ser instaladas por conta da apneia não ser tratada, é que podem levar o indivíduo à morte. E o que pode ser feito? O tratamento, primeira coisa que a gente faz é sempre buscar o diagnóstico. Né? O diagnóstico ele é feito através do exame de polissonografia. Então, o que seria esse exame? É um exame que o indivíduo vai dormir numa clínica do sono, são clínicas especializadas para isso, e durante essa noite são colocados vários eletrodos, né? Vários sensores nesse paciente, para que a noite de sono dele seja monitorada. Então, nessa noite de sono, várias variáveis fisiológicas serão avaliadas. Então, batimento cardíaco, quantidade de vezes que para respirar, quantidade de ronco, né? Pressão. Então, tudo isso é avaliado naquela noite de sono, posição que ele dorme, se ele se mexe muito. Então, durante a noite, tudo isso está sendo gravado, depois é feito um laudo e o médico assina esse laudo e dá o diagnóstico. A partir daí, a gente vai saber se esse paciente só tem o ronco ou se esse ronco já evoluiu para uma apneia do sono. Aí é que a gente divide o tratamento de acordo com a necessidade. Ok. Então nós vamos agora conhecer a dica da semana do chefe Marco Antônio. Eu já experimentei essa pera que ele vai ensinar. Ela é folheada ao vinho com umas frutinhas deliciosas. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, com mais felicidade para você. Olá, eu sou o chefe Marco Antônio e estamos mais uma vez aqui no quadro Sabores da Cidade. Que bom que você está conosco nesta manhã. Hoje você vai aprender a fazer uma sobremesa muito gostosa. É muito apreciada em todos os lugares que eu tive a oportunidade de preparar essa sobremesa. O nome dela é do francês, né? Poires en chemise. Né? Poires é peras, en chemise é na camisa. Então é uma pera na camisa. Essa camisa ela vai ser feita de massa folhada. Então ela é uma pera assada em volta de massa folhada, tá bom? Tem algumas etapas. A gente vai primeiro cozinhar a pera,
numa calda temperada, depois a gente vai assá-la na massa folhada. Aí a gente vai servir com uma calda de mirtilo, tá bom? Eu vou passar os ingredientes para você, anota direitinho para depois você fazer aí na sua casa. Vamos lá. 2 peras, massa folhada congelada, 50 gramas de farinha de trigo, 100 ml de vinho branco seco, 10 cravos e uma canela em pau, 100 gramas de mirtilo e 100 gramas de açúcar. Agora nós temos 2 opções. Ou a gente pode servir essa pera com casca, tá bom? Desde que ela esteja bem higienizada, não tem problema nenhum. Ou a gente pode descascar, aí fica a sua opção, do jeito que você gosta mais, tá bom? Eu vou tirar a casca. Aí aqui você cortou a volta toda dela. Aí aqui, essa base, é importante você segurar a pera assim e você fazer um corte bem reto. Porque a pera, aí ela tem que ficar em pé, né? Às vezes a pera vem, ela não consegue ficar em pé. Então se você cortar, ela fica uma base bem firme, porque quando você for servir, ela vai ter que ser servida em pé, tá bom? Então eu vou descascar outra também. E aí a gente vai continuar a nossa receita. Nossas peras estão descascadas. Eu coloquei uma panela aqui com água. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um pouco de açúcar, o vinho branco e o cravo e a canela. Se você quiser colocar outro, por exemplo, anis estrelado também, que é uma outra especiaria, também pode, tá? Então essa calda aqui ela vai ficar fervendo. A gente depois, assim que ferver, a gente vai colocar as nossas peras ali. Enquanto ela vai aquecendo aqui, eu vou mostrar para você como é que a gente trabalha com a massa folhada, né? Essa daqui, ela vem bem comprida. Como a gente vai preparar 2 peras, esse tamanho aqui já vai ser o suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou cortar já o tamanho que a gente vai utilizar. Então a gente só vai usar esse pedaço aqui da massa folhada, né? Então são 2 peras, eu vou cortar aqui no meio, tá? E aí como é que a gente trabalha a massa folhada? Sempre é importante a gente usar a farinha de trigo nessa hora. Por quê? Porque a gente vai ter que abrir um pouquinho a massa folhada. Então você pega a farinha de trigo, coloca aqui em cima da onde você for fazer. Então a gente vai utilizar um rolo para abrir essa massa folhada. Coloca aqui um pouquinho. Você deixa o rolo rolar até o final. Volta. Se você vê que está grudando, é só colocar farinha de trigo. Então esse é um pedaço, ó, que já é o suficiente para fazer a nossa camisa, para a gente, né, colocar na nossa pera. Vou deixar ele aqui. Agora eu vou colocar a pera na calda. Assim que tiver cozido eu vou tirar e aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a nossa camisa. Prontinho, nossas peras aqui já estão previamente cozidas, né? Agora eu vou ensinar vocês como a gente vai fazer a nossa camisa com massa folhada. Você coloca a pera bem no centro, tá? E aí você vai puxar as pontas. Você puxa as pontas, você vai fazer a união. E aí a pera vai ficar desse jeito. Desse jeito a gente vai assá-la. Prontinho. Nossas peras aqui já estão assadas, então você pode observar aqui a massa folheou bem, ela está bem crocante, né? Então eu vou montar aqui numa travessinha. O ideal é servir essa pera quente, né? Então para acompanhar também, você pode colocar uma bola de sorvete de creme, né? Só que aí fica uma sobremesa um pouco mais calórica, mas também acompanha muito bem. Então, você viu, é super simples de fazer, é rápido, não demora muito. Eu tenho certeza que você vai surpreender aí seus convidados, seus amigos com essa receita, tá bom? Espero que você tenha gostado, aprecie, tenha um ótimo apetite
e até a próxima, pessoal. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Vicky Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vicky Pane. Vicky Pane, um sonho de pão. Obrigado por continuar conosco no Felicidade de hoje, dia 24 de agosto de 2013. Espero que você esteja gostando do nosso programa e também que você tenha um excelente sábado. Doutora Lília, nós estávamos falando no bloco anterior sobre ir fazer o exame para verificar exatamente qual é o problema que aquele paciente já observou que tem. Ele saiu da negação, né? Ele tem alguma necessidade. Aí foi, buscou ajuda médica. Essa ajuda médica, ela pode ser qualquer médico? Isso, qualquer médico pode solicitar o exame de polissonografia, o exame do sono, para aquele paciente poder ser diagnosticado ou não com apneia e ronco. E se o exame saiu que o problema dele tem distúrbio diretamente com o sono e ligado também à odontologia? O que você tem a oferecer? Eu vi que você desenvolveu aí, fruto dos seus estudos também, um aparelho. Isso. Então, assim, o paciente que ele tem, que foi comprovado no exame de polissonografia, que ele tem ronco ou apneia obstrutiva do sono e que o dentista pode tratar essa apneia, então a gente vai lançar a mão de um aparelho que nós chamamos de aparelho intraoral, né? Então, esse aparelho é um aparelho que vai dentro da boca e só é usado durante o sono. Como que esse aparelho... aqui um pouquinho que o pessoal dá um close. Isso. Como que esse aparelho funciona? Na verdade, ele vai fazer com que a sua mandíbula, essa parte inferior, seja projetada para frente, da mesma forma que está aqui no modelo, né? Então, durante o sono, o paciente dorme com a mandíbula avançada. Por quê? Porque uma vez que a mandíbula está avançada... Isso aí só coloca na hora de dormir? Só para dormir, né? Porque a gente só vai ter o ronco e a apneia quando a gente está dormindo. Okay. Então, durante o sono, esse paciente vai ficar com a mandíbula para frente e com essa posição favorece a abertura das vias aéreas. Então, não deixa com que durante o sono o relaxamento muscular feche a passagem do ar. Então, ele mantém a via aérea aberta durante o sono. Provoca dor? Nada, não tem dor, não tem alteração. Então, é um tratamento muito tranquilo, é um tratamento que o paciente pode colocar em qualquer lugar que ele vá. Ele está no avião, ele está num ônibus, está no acampamento, ele pode utilizar esse aparelho. Por quanto tempo ele tem que utilizar? A doença, como eu disse no começo, a doença da apneia é uma doença evolutiva. O que significa isso? É uma doença que ela não tem cura, ela tem controle. Então, uma vez que você controla essa doença, você fica bem. Então, o controle dessa doença, uma das maneiras de controlar essa doença é usando o aparelho intraoral todas as noites para dormir. E foi você que desenvolveu esse aparelho? Esse aqui não. Esse aparelho, ele é um aparelho desenvolvido por um professor nos Estados Unidos, inclusive foi um dos meus mestres e eu sou fã dele, porque quando eu comecei a estudar sono, foi um dos primeiros cursos que eu fiz, foi com ele lá nos Estados Unidos. E hoje nós temos até, inclusive esse mês saiu um artigo meu publicado que eu validei esse aparelho no Brasil. Então eu fiz a validação desse aparelho para uso em brasileiros,
nosso biotipo, a nossa miscigenação, provando que esse aparelho ele é eficaz, é seguro e a gente pode utilizar, lançar mão desse tratamento com segurança para o paciente. Há quanto tempo que ele já está em uso no Brasil? No Brasil, já desde a década de 94, 95. E hoje está chegando no país inteiro já? Hoje, no mundo, existem em torno de 100 tipos de aparelhos intraorais. Desses 100, só 15 têm estudos científicos. E desses 15, pouquíssimo, em torno de 4 ou 5, tem a patente liberada para fazer aqui no Brasil. Então, quando a gente adentra nessa área, a gente tem que estar muito ciente, tem que realmente estudar e estar por dentro do que está acontecendo, porque você não pode pôr qualquer coisa no paciente. Então, um dos modelos é esse. Na verdade, tratando-se de saúde, sempre tem que ter todo o cuidado. A gente né? tem que ter. Até questão de estética, Exatamente. até de escolher um dentista, Exatamente. um médico. Tudo. Né? Precisa E a ter Academia todo o cuidado. Americana do Sono, Um ela simples remédio. ela publicou um guideline, né? E deixando bem claro que o dentista que quer estudar, que quer trabalhar nessa área, ele tem que ter um profundo conhecimento em medicina do sono, em odontologia do sono, em ortodontia e em oclusão. Então, assim, não é um curso simples de se fazer. E você tem tudo isso? Tem tudo isso, tem que ter. Senão a gente não consegue trabalhar na área com bom resultado. Certo. Né? Porque a diferença é essa, é você ter bons resultados ou você fazer qualquer coisa. Né? Então, eu escolhi ter bons resultados. Né? Ótimo. Então, a gente tem que ter um engajamento, um embasamento científico muito grande. Né? E a clínica também. E por isso que ela está aí também tão conhecida. Me indicaram você, fruto também das suas pesquisas, das suas palestras e das suas entrevistas, já passando por várias emissoras, e do seu trabalho tão profissional e ético. Que Deus te abençoe, que você continue assim. Com certeza, um trabalho muito relevante para a sociedade. Eu que agradeço e Deus abençoe a todos nós. Daqui a pouquinho eu vou deixar você também dar os seus endereços e contatos para as pessoas que estão nos assistindo hoje, conectar diretamente em você através do seu consultório. Mas nós vamos agora assistir um negócio fechado e depois do intervalo a gente volta para esse momento final com a doutora Lília. Negócio fechado hoje com o Marcos, falando um pouquinho também do seu negócio Aqua Azul Bom, falando um pouquinho sobre trabalho, ética e espiritualidade, como tocar um negócio de uma maneira com que também você preste, além do seu produto e do seu serviço, também muita credibilidade, como é o caso também aqui da doutora Lília. Vamos assistir. A lavanderia Aqua Azul Bom começou em 1999. Ela vem derivada de uma empresa do sul de Minas que se chama Zubon, Lavanderia Zubon, que é uma empresa de tingimento, é uma franquia que hoje tem mais de 500 franquias espalhadas pelo Brasil, e a gente atuava simplesmente no segmento de tingimento de roupa, ou seja, recuperação de cor de roupa usada. E a partir do momento que a gente se estabeleceu em São José dos Campos, a gente sentiu a necessidade do mercado de lavanderia, que havia poucas lavanderias aqui em São José dos Campos, e a gente resolveu instituir a Aqua Azul Bom. Então, desde 2000, nós estamos com a Aqua Azul Bom Lavanderia, que é mais um segmento. E a partir desse segmento, também que começou com um segmento doméstico, a gente partiu para a área industrial, que hoje é o nosso carro forte, onde a gente atua através de hotéis, através de restaurantes, através das indústrias, lavando a roupa industrial. Bom, obviamente que a gente teve muitas dificuldades nesses anos todos, mas a maior dificuldade que a gente teve foi justamente na implantação da empresa. A credibilidade, fazer com que as pessoas se acostumassem com a gente, se acostumassem com a empresa. Mas dificuldades de verdade nós passamos no ano de 2002. Foi uma dificuldade muito grande que a gente teve naquela época, onde realmente nós precisamos da intervenção divina. Foi quando eu entreguei a empresa para Deus e eu não mais tomei as rédeas da empresa. Simplesmente eu administrei a empresa na direção de Deus. Então hoje o mercado está muito acirrado, a concorrência é muito grande. Hoje na área que a gente está segmentado tem muita lavanderia. Então a gente tem que buscar sempre inovações. A gente precisa inovar na maneira de trabalhar, a gente precisa inovar o pessoal, capacitando as pessoas para fazer o melhor serviço possível. E a gente tem algo diferencial aqui na nossa lavanderia, que nós temos uma certificação, que é o ISO 14000, que nós somos a única lavanderia do estado de São Paulo que reutiliza água.
a gente faz reutilização de água. Então esse é um atrativo que a gente tem. O funcionário ele tem que estar sempre engajado na empresa. E é num todo, a gente também não pode esquecer que o funcionário, além dele prestar o serviço para a gente, ele tem uma vida pessoal e a gente tem que estar preocupado nessa vida pessoal dele. Então é importantíssimo a empresa estar sempre atuando junto ao funcionário com relação a isso, aos problemas que o funcionário tem. Agora, os funcionários têm que ser capacitados dentro da empresa, eles têm que estar atuantes dentro da empresa, eles têm que estar motivados, porque senão não adianta. Porque quem faz o serviço, na verdade, eu tenho uma empresa, mas quem realiza o serviço, quem executa o serviço é o funcionário. Então, se ele não tiver motivado para fazer aquilo, ele não vai fazer um serviço bem feito. A pessoa, quando traz uma roupa numa lavanderia, ela tem a expectativa da roupa ficar nova. Então, isso é complicado, mas a gente consegue levar isso para o bem. E o mais gostoso disso tudo é que a gente lidar com pessoas. E a gente lidando com pessoas é maravilhoso. Porque muitas vezes as pessoas vêm até a lavanderia e às vezes a gente, além de fazer aquele trabalho que a gente faz com todo amor e carinho, porque essa empresa é baseada num versículo bíblico que diz que tudo que a gente fizer, que a gente faça como se estivesse fazendo a Deus. Então a gente tem puro objetivo fazer o melhor. Obviamente que sempre, uma vez ou outra, acontece da gente não conseguir fazer o melhor, mas você pode ter certeza que na tentativa a gente está tentando fazer o melhor. Então o esforço e a perseverança é algo muito importante para você que está querendo buscar alguma coisa na área empresarial. Não importa a área que você for, o importante é você perseverar e você investir em você, na capacitação profissional daquilo que você vai fazer. Rádio Cidade AM 1120, afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Vick Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vick Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga a sua família e conheça a Vick Pane. Vick Pane, um sonho de pão. Nós estamos chegando ao final do Felicidade de hoje e eu gostaria que a doutora Lília falasse um pouquinho como que as pessoas podem lhe encontrar, onde é a sua clínica, quais são as suas especialidades, o que você tem a oferecer para as pessoas aqui de São José, Jacareí, diretamente, mas também a nossa região aqui do Vale do Paraíba. Bom, eu atendo em 2 lugares aqui no Vale. Em Jacareí, eu atendo no meu consultório, o telefone de lá é 3951-0800. E atendo em São José dos Campos, aqui na Avenida 9 de Julho, o telefone é 3922-5363. Eu atendo, pastor, pessoas do Vale inteiro, vêm de Cruzeiro, de Gonçalves, de Pinda,
toda a região do Vale realmente vem para cá para poder buscar tratamento na área de odontologia do sono e nas outras áreas também que eu sou especialista, que é a ortodontia, odontologia estética. Ok. Então aparece aí no seu vídeo os endereços e os telefones, tanto do consultório de Jacareí, quanto do consultório aqui de São José dos Campos, com os telefones e os endereços também convencionais para que você faça a sua agenda, a sua consulta e venha conhecer de perto o trabalho da doutora Lília. Se você já está aí, como ela disse, a vizinhança já está reclamando, a vizinhança que eu falo não é o vizinho da casa ao lado, né? Mas a vizinhança, a esposa, os filhos, que você está com algum problema para dormir através do ronco, então, quem sabe, você pode conversar com ela e ela também vai ajudar você e encaminhar você a um profissional e se a parte dela for solicitada, ela vai estar pronta a servir. Com certeza. Estamos aqui para ajudar e para fazer o melhor e oferecer uma qualidade de vida, que eu acho que isso que é importante, né, pastora? A gente viver bem, né? Com saúde. Deus nos deu nossa saúde, é o nosso templo, o nosso corpo. Eu sempre penso assim. E cabe a nós, temos que correr atrás de cuidar do que Ele nos deu, do presente que Ele deu. Então a gente não pode passar por essa vida descuidando do maior presente que eu acho que é o nosso corpo, nosso santuário. Eu penso assim. E tem coisas que elas são, como você falou, elas são colaterais, né? A pessoa, ela às vezes não se dá conta que um outro problema de saúde dela pode estar pelo fato dela não estar dormindo bem as suas 8, 7 horas de noite direta de sono, né? Exatamente. Ok. Então, sono é fundamental à vida. Eu não conseguiria fazer tudo que eu faço todos os dias, de acordar às 6 da manhã e dormir quase meia-noite todos os dias, se eu não conseguisse dormir diretamente toda a noite e muito bem. No finalzinho aqui, já que você está estudando sobre isso, uma curiosidade. É verdade que todo mundo sonha, mas necessariamente não se lembra? É verdade. Sonhar, todos nós sonhamos. O que acontece é que existe uma fase do sono que é específica onde nós sonhamos, que é o sono REM. Mas nem sempre nós acordamos nessa fase do sono. Quando a gente acorda em qualquer outra fase do sono, 1, 2 ou 3, são as outras 3 fases, nós não vamos nos lembrar. Se a gente coincidir de acordar na fase REM, nós vamos lembrar dos sonhos. Ok. Então sonhe e alimente o seu bom sonho. Nós vamos agora ao link aí do Alexandre de Soledade, da Rádio Cidade AM 1120, que foi notícia essa semana e o maior destaque. Na sequência, Bruna Marcondes com a agenda semanal. E a gente volta para o finalzinho. Muito bem, estamos de volta aqui dos estúdios da Rádio Cidade AM neste Felicidade, mais uma vez, mais um sábado juntos, trazendo as principais notícias, tudo aquilo que de mais importante está acontecendo na nossa região, no Brasil e também no mundo. Destacando para você hoje aqui no nosso Felicidade, a notícia principal da política do Vale do Paraíba nesta semana. A Justiça Eleitoral cassou o mandato do prefeito da cidade de Taubaté, Ortiz Júnior, do PSDB. Decisão da juíza eleitoral Sueli Zeraik Armani. Ela é uma juíza eleitoral brava, uma juíza eleitoral muito séria e ela cassou o mandato do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, dizendo que seguramente não há como deixar de reconhecer que houve problemas envolvendo a instituição financeira, o FDE, e o envolvimento do ex-prefeito de Taubaté, José Bernardo Ortiz, no recolhimento de financiamento para a campanha de Ortiz Júnior para a Prefeitura de Taubaté. Ortiz Júnior que venceu a eleição no segundo turno com 62% dos votos. Ele ainda tem direito a recorrer e, de acordo com o Ministério Público, responsável pela denúncia, teriam sido arrecadados ilicitamente 8 milhões de reais para a campanha de Ortiz Júnior na cidade de Taubaté. A principal notícia política desta semana
semana aqui na região do Vale do Paraíba. O outro destaque fica para a economia e o dólar chegou esta semana à casa de R$ 2,42, em alguns dias até ultrapassando a casa de R$ 2,42. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, garantiu que está tudo sob controle e o Banco Central, se for necessário, vai trabalhar com a liquidez de diversos segmentos do mercado. Durante a semana, nós entrevistamos aqui na Rádio Cidade o professor de economia da USP, ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, e disse que o presidente do Banco Central está certo e principalmente não alardeando com relação à possibilidade do aumento da inflação. E a outra notícia que a gente quer destacar, e é uma notícia que preocupa com relação à situação dos presos que não voltaram para os presídios depois da saída temporária do Dia dos Pais, dos 1.829 detentos do regime semiaberto que saíram no indulto na saída temporária do Dia dos Pais, 57 não retornaram para a cadeia no prazo devido. 3,1% do total. Pode parecer um número baixo, mas são 57 presos, são 57 bandidos que estão nas ruas das nossas cidades, podendo cometer a qualquer momento atos de vandalismo, atos de violência. Em 2013, o número de evasões é de 199 em 4 unidades prisionais da região do Vale do Paraíba. Precisa ou não precisa rever esta situação da saída temporária? No finalzinho aqui da nossa participação, eu queria mandar um grande abraço para 2 telespectadores do nosso Felicidade na cidade de Taubaté. Um casal, irmã Vicença e seu Zé da Mota. São pessoas maravilhosas, pessoas que têm um carinho muito grande e que estão sempre nos acompanhando aqui nesta participação, neste Felicidade. Então, para Dona Vicença e também para o seu Zé da Mota, um grande abraço aqui do nosso Felicidade. E nós vamos continuar. Vem aí a agenda semanal que você acompanha com Bruna Marcondes. Obrigada, Alexandre. E neste sábado e no próximo, o Teatro Colinas recebe o espetáculo Branca de Neve e os 7 Anões. As sessões têm início a partir das 15 horas e o valor dos ingressos é de R$ 40. Aproveite! Também neste sábado, 24, acontece o Encontro das Oficinas de Acordeon, no Cine Santana, a partir das 20 horas. Maiores informações no site da Fundação Cultural. Para você curtir com seus filhos, o Sesc de São José dos Campos apresenta o espetáculo infantil Rodas e Brincadeiras Cantadas. O evento, que começa às 15 horas, além da apresentação do show, contará também com a CIA Cultural Bola de Meia, seguido do lançamento do livro Rodas e Brincadeiras Cantadas, que foi apresentado na última Bienal do Livro em São Paulo. A entrada é franca. Outro espetáculo para toda a família que chega ao Sesc nessa semana é o Circo, O Mundo é uma Bola. No dia 25, neste domingo, a apresentação conta com diferentes técnicas do malabarismo, humor, ritmo e, claro, a participação direta do público. A entrada também é franca, prestigie. No dia 29 de agosto, a Biblioteca Municipal de Campos do Jordão receberá o sarau com poemas de Vinícius de Moraes. Maiores informações você encontra no site www.guiacampos.com. Outro projeto que também está chegando em Campos é o Cine Literatura. Desenvolvido pela parceria do Cine Clube Araucária, AME Campos e a Secretaria Municipal da Cultura, acontece durante todo o segundo semestre desse ano, sempre no último sábado de cada mês. No próximo sábado, dia 31, acontece na sede da AME Campos e contará com uma palestra de abertura para a exibição de Orfeu Negro, um filme de Marcel Camus, vencedor do Globo de Ouro e do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1959. Maiores informações você encontra também pelo site www.guiacampos.com. E não deixe de participar nessa segunda-feira no nosso encontro do Negócio Fechado, a partir das 20 horas no espaço Café Inspire do Campo e Colina da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Vejo você lá, um ótimo final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com você. Muito obrigado, Lilian, pela sua entrevista, com você e sua família também. Obrigada. E com todos nós, e que o Senhor nos ajude a viver sempre segundo o coração dele, ajudando o próximo e abençoando a vida e as pessoas que nos cercam. Até a próxima semana com mais um Felicidade aqui pela Band Vale. Amanhã eu estou
lá no Campus Colina da Primeira Igreja Batista, às 8, às 10, às 5, às 7. Espero por você. Você pode acessar aí o website da PIB, pibnet.com.br, e ver os nossos locais de celebrações aqui em São José dos Campos e também em várias cidades do Vale do Paraíba. Um abraço e fique com Deus.